Vamos estar orando, vamos dar início. Oremos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos na tua casa, casa de oração, onde viemos cultuar ao Senhor. Esteja, ó Pai, recebendo a nossa adoração ao Senhor. Esteja também, ó Pai, abençoando cada um aqui presente. Que possamos, ó Pai, sentir a tua presença, ó Pai, no nosso meio. Que nós possamos, ó Pai, estarmos com os nossos corações alegres, Deus, porque nós estamos na tua casa, como o salmista, Deus, no Salmo 122, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria possa realmente ser uma alegria permanente em nossos corações, de estarmos na tua presença, Pai. Então, Deus, mais uma vez, receba, ó Pai, a nossa adoração. Tudo isso eu vim te pedir e já te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 135. Salmo 135. Vamos ler do 1 até o 7. Salmo 135, do 1 até o 7. Vamos fazer no culto de quinta-feira. Cada um vai ler um versículo. Nós já falamos sobre isso. O nosso sonho, creio que em breve nós vamos estar projetando aqui os versículos, aí fica mais fácil de todos estarem lendo. Como nós falamos semana passada, nós estamos aí com desejo de comprar uma TV para podermos botar aqui, aposentar esse projetor, porque o projetor já não está aguentando mais. Então nós temos já pesquisado, então a ideia é contar aí com a colaboração dos irmãos através das feiras, dos almoços nós vamos realizar, e assim, com esse dinheiro que nós estamos arrecadando, vamos estar arrecadando, nós estamos pagando as mensalidades. Então a ideia é essa. Peço que os irmãos estejam aí nos ajudando em oração para que nós possamos comprar essa TV. E eu creio que colocando uma TV aqui vai ficar muito melhor. Aí nós vamos poder projetar, e aí os irmãos vão poder estar lendo a Bíblia todos juntos, tá? Mas enquanto isso não acontece, então cada um vai ler um versículo. Salmo 135, verso 1. Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Verso 2. Vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus, louvem o Senhor. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel é o seu tesouro especial. Na verdade, sei que o Senhor é grande, e o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Os filhos da terra ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades, e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Amém, amém. O verso 1, aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-o, servos do Senhor. Eu creio que, por maior que seja a dificuldade, nós devemos ter essa alegria, nós devemos estar louvando a Deus. E muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus, nós esquecemos de exaltar, de glorificar a esse Deus que tem cuidado de nós. Se nós formos olhar o que Deus já tem feito, nós ficaríamos realmente espantados, porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Mas Deus, ele tem cuidado de nós. Deus tem realmente nos amado.
E aqui nós entendemos o que Davi faz, o que Davi está falando, melhor dizendo. Davi, ele louva ao Senhor, porque ele sabe que Deus tem cuidado, não só dele, mas tem cuidado também da nação. E eu sei que Deus tem feito isso. E muitas vezes nós esquecemos. É muito importante nós sempre termos um coração grato a Deus. Deus ama isso. Deus, ele quer que nós tenhamos um coração grato a Deus. Em vez de ficarmos murmurando, reclamando do que tem acontecido, mas vamos agradecer a Deus. Vamos ter um coração grato ao nosso Deus. Como nós havíamos falado, só reforçando, dia 14 é o segundo sábado desse mês de agosto, nós vamos ter a nossa feira. Então, depois a Rosilda, a Larissa, ou a Jane, vai estar colocando lá no WhatsApp da igreja, então aí os irmãos possam nos ajudar. Que a ideia realmente é essa, que nós estamos comprando essa TV, de repente também um novo laptop, nós estamos precisando. Então aí nós contamos com a ajuda dos irmãos. Dia 14 de agosto é o segundo sábado, tá? Nós estamos, hoje é o primeiro domingo de agosto, dia 1º, então os irmãos possam estar aí lembrando, dia 14, a nossa feira. Irmão Rosilda, 2h30, 3 horas, é isso? Ok, então aí, a feira já está acabando ali, o senhor já está limpando, nós vamos então começar a nossa feira de guloseimas. Então que os irmãos possam estar nos ajudando em oração e também aí nos ajudando, contribuindo com as guloseimas. Domingo que vem, segundo domingo de agosto, é o Dia dos Pais. Vamos ter culto pela manhã, tá, irmãos? Então vamos ter culto de manhã e também à noite. Tá? Então, os irmãos podem. Não vai ter culto. Vai ter culto sim. Então, dia 8 de agosto, Dia dos Pais, vamos ter aí o culto pela manhã e também à noite. Tá bom? Vamos. Segunda quinta-feira do mês, para não esquecer, nosso relógio de oração presencial vai ser dia 12 desse mês. A partir das 15 horas eu vou estar aqui na igreja. Então, dia 12, segunda quinta-feira do mês, o relógio de oração. Tá? Então, os irmãos, aqueles que puderem, venham participar, venham estar aí orando. Foi bem bacana mês passado. E também a segunda quinta-feira o culto é dirigido pela MCM. É isso? Então aí, dia 12, venham participar aí do relógio de oração. Vamos estar adorando a Deus nesse momento. Quero convidar a equipe de louvor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, eu venho te pedir que o Senhor possa estar usando o teu servo, nosso irmão José Luiz, ó Deus, que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Unjam, Pai, os seus lábios. Ele venha, ó Deus, falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Ó Deus, e que nós possamos estar preparados, ó Pai, para ouvir e entender, ó Pai, e guardar a tua palavra, ó Deus, em nossos corações. Ó Deus, tudo isso eu venho te pedir e já te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez, graça e paz. Um dia bonito, né? Um pouquinho frio, temperatura gostosa, que eu amo essa temperatura, mas que Deus, acho que a Aline também, né? Também gosta, é partidária daqueles que gostam do friozinho, né? Principalmente sem chuva. Enfim, dia muito bonito, que Deus nos fez, Deus nos proporcionou. Esse Deus que tem nos sustentado, que tem nos amado, que tem movido céus e terra por nossa causa. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. De 1 a 12. O título dessa mensagem é uma pergunta: como Deus me vê? Deuteronômio 34, 1 a 12. Título da mensagem: como Deus me vê? Gostaria que você fizesse essa pergunta a si mesmo: como Deus me vê? Eu tenho tido, não sei vocês, eu tenho tido uma preocupação de perguntar para Deus: Senhor, qual é a avaliação que o Senhor faz de mim? Como o Senhor me vê? Qual é a avaliação que o Senhor faz dos meus acertos e erros? Na balança, como eu seria julgado, como eu estou sendo julgado? Tenho tido a preocupação de
acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Essa é uma briga do espírito contra a carne, da qual Paulo falou. E a minha preocupação, a nossa preocupação, pelo menos nessa meditação de hoje, é fazermos essa pergunta a nós mesmos: Senhor, como o Senhor está me vendo? É fazer uma introspectiva, né? Fazer uma autorressonância magnética, né? Fazer passar o filme da nossa vida, das nossas próprias vidas, e perguntar para Deus: qual é a avaliação? Se nós estivéssemos na escola, falaria para Jesus: Senhor, qual a nota que o Senhor me dá? Nota azul ou vermelha? E essa tem sido uma preocupação da minha vida. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, Gileade, Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu darei a seus descendentes, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha feito para fazer no Egito, o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Que Deus abençoe a sua palavra. Bom, então, como a gente começou aqui dizendo, qual é a preocupação? Como Deus me vê? Sob o ponto de vista de acertos e erros. Eu tenho agradado a Deus, eu tenho procurado acertar, eu tenho obedecido incondicionalmente a Deus. Às vezes a gente tem uma visão de que Deus é um Senhor, a gente quando criança tem essa visão de que Deus é um Senhor barbudo, lá do céu está olhando para nós de uma forma, nos contemplando de uma forma assim, pronto sempre para nos julgar, sempre para nos puxar a nossa orelha, nos colocar de joelhos no milho, como se faziam os nossos antepassados. A gente tem essa visão de que Deus é dessa forma. Mas nós vimos na semana passada que não é. Quando nós pecamos, Deus desce e vem nos visitar. A Bíblia fala que Deus vinha visitar Adão todo final de tarde, ao cair da tarde vinha visitar. E não foi diferente naquele dia em que Adão pecou. Foi Deus que tomou a iniciativa de descer e vir até ele e perguntar: Adão, como você está? Qual é o seu estado? Qual é o seu estado? Deus não perguntou o que foi que você fez. Deus não estava preocupado com o pecado dele, embora isso contasse, lógico, que teria e teve consequência, mas a principal preocupação de Deus era a perda do contato, a perda da amizade, a perda do relacionamento e o afastamento de um grande amigo como Adão. Enfim, a gente tem essa visão de que Deus está sempre pronto a nos castigar. Lendo esse texto, irmãos, a gente parece que tem essa visão confirmada. Moisés, a Bíblia fala que jamais, depois disso aqui, jamais houve um profeta como Moisés. Jamais houve um homem, um profeta com tantos sinais miraculosos, com tantas maravilhas como Moisés fez. A
Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, e que Moisés era seu amigo. E eu fico pensando, irmãos, se houve tais consequências que nós acabamos de ver aqui, punição severa a Moisés, né, sobre os seus vacilos, sobre os seus erros, porque Moisés era homem como eu e você. Moisés era um pastor, era um profeta, era um pastor, conduzia o seu povo. Chegou um ponto, agora eu não lembro a passagem, irmão, depois que foi na passagem que o povo peca e constrói o bezerro, se não estou enganado. Deus fala assim para Moisés: o teu povo pecou contra mim. Deus não fala mais para Moisés: o meu povo, né? Como é comum na Bíblia a gente vê Deus falando, o meu povo pecou contra mim. Mas Deus fala para Moisés: o teu povo pecou contra mim. Diz mais: se você deixar, eu acabo com eles. Bom, nota o grau de intimidade, como Moisés era investido de tamanha autoridade. O relacionamento entre Moisés e Deus foi um relacionamento como talvez jamais tivera acontecido. O fato que Moisés era investido de uma grandíssima autoridade, via Deus face a face, né? Tinha um relacionamento face a face, não que Moisés visse a Deus, mas a glória de Deus se manifestava ali diante da face de Moisés. E esse era o tipo de relacionamento que Deus tinha com Moisés, algo muito próximo, talvez como com nenhum outro personagem. Esse homem foi usado grandiosamente, poderosamente. Ninguém operou os sinais e maravilhas que Moisés operou. E mesmo assim, Deus falou assim: você, assim como Arão, você foi infiel, você não vai entrar na terra prometida. E eu fico pensando assim, a pergunta se repete: como Deus me vê? Quais seriam as consequências das minhas atitudes erradas, das minhas tomadas de decisões erradas? Quais seriam as consequências que Deus sentenciaria a meu respeito ou a seu respeito? A Bíblia diz lá, se não me engano, em Apocalipse, que Deus castiga e repreende a todos que amam. Há uma máxima aí disseminada de que Deus não castiga. Eu estava uma vez internado e do meu lado tinha um rapaz que era muito católico. Ele falou assim: não, Deus não se ira, Deus não castiga. Algumas pessoas disseminam que Deus não castiga e Deus não se ira. O fato é que Deus tinha um relacionamento muito estreito com Moisés, e mesmo assim, isso não isentou Moisés de arcar com algumas consequências desastrosas para o seu ministério. E a pergunta é: como Deus me vê? Duas coisas me chamam a atenção, irmãos, nesse texto. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o versículo 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Moisés tinha imposto as mãos sobre Josué, era chegada a hora de Deus levantar. Deus levantou, de forma jurada: você vai morrer, e pôs suas mãos sobre Josué. A partir de agora é com Josué. Somente ele, Caleb e as crianças vão entrar. Você não vai entrar, você vai contemplar a terra, mas você não vai entrar. E o que eu acho mais lindo aqui, irmãos, é que Moisés impõe suas mãos sobre Josué. E este fica cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de sabedoria. Aquele homem Josué, durante toda a trajetória do povo, tinha visto, tinha sido testemunha ocular, presenciou todos os atos que Deus, que Moisés fez através. Moisés foi alvo de Deus, fez através de Deus os sinais que fez. Aquele homem viu tudo, Moisés viu tudo, mas faltava ali uma coisa. Faltava sobre ele a unção de Deus. Faltava sobre ele o Espírito, sabe, o derramamento da unção de Deus. E hoje o que a gente vê, irmãos, é
a igreja onde o Espírito, a unção de Deus, tem estado longe de nós. É preciso que essas mãos que derramam sobre nós, sobre a sua igreja, essa unção, é preciso que ela também seja feita hoje, para que a igreja, para que nós tenhamos um espírito de sabedoria, que possamos discernir aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. A Bíblia diz que Josué, após a imposição das mãos de Moisés, foi cheio do espírito de sabedoria. E eu fico pensando, será que as mãos do Senhor têm estado sobre nós derramando esse espírito de sabedoria? Será que nós temos tido sabedoria para pregar, para orar, para pedir, para caminhar, para trabalhar? Enfim, será que nós temos temos tido esse mesmo espírito de sabedoria? Josué recebeu as bênçãos de Moisés para que continuasse uma grande obra, assim como Moisés fez. O versículo 10 diz que depois disso, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todas aquelas maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó e contra seus servos. A nossa grande esperança, irmãos, é que Deus ainda hoje, que hoje Deus possa levantar na nossa igreja, na Igreja Batista em Cavalcante, após o derramamento dessa unção, desse espírito de sabedoria, homens e mulheres dispostos a fazer as mesmas obras que Moisés e que Josué fizeram. Após o derramamento desse espírito de sabedoria, nós tenhamos o mesmo ânimo, a mesma ousadia de proclamar, de conduzir, e que aqui se levante líderes como Josué, da mesma forma que Moisés levantou a Josué. Esse Espírito Santo de Deus, esse derramamento do Espírito de sabedoria, possa também levantar aqui meninos e meninas que se tornem pastores, evangelistas, musicistas. Essa aqui é a nossa grande esperança aqui hoje. Possa haver nessa igreja uma unção, um derramamento de unção sobre cada menino, cada menina. Nós temos essa esperança, irmãos, que se levante aqui pastores, evangelistas, para que essa igreja seja fortalecida, para que a obra de Deus continue. Mas é preciso o derramamento dessa unção. E só haverá o derramamento dessa unção se nós formos obedientes, assim como foi Moisés e assim como foi Josué. Só teremos o derramamento dessa unção se formos obedientes. Falarmos para Deus: eis-me aqui. Estivermos prontos para trabalhar. Não tem como haver derramamento de unção, não tem como haver imposição de mãos se você não se prontificar, se você não tomar posição, se você não lembrar que você é servo e que você está pronto, que você tem que estar pronto para fazer a obra de Deus. Durante toda a minha vida eu tenho visto vários Moisés, homens e mulheres de Deus, dos quais eu me inspiro. Eu olho e falo assim: como eu gostaria de ser parecido com ele, embora nosso exemplo seja sempre Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala sobre a Bíblia, os primeiros personagens que a gente fala sobre a Bíblia é Jesus. É o primeiro personagem que a gente lembra. Mas talvez o personagem mais emblemático da Bíblia desde a minha meninice, quando eu via meus avós lá na casa dos meus tios, ainda lá nos Teles, sabe? Assembleia dos Ferreiros, como eles falavam sobre as maravilhas que Deus fez através de Moisés. Sabe, Moisés diante de Faraó, os sinais, sabe, os atos, as punições de Deus a Faraó, Moisés passando pelo Mar Vermelho, Moisés conduzindo o povo, sabe, Moisés preparando Josué, Moisés. E esse homem, esse grande profeta, esse grande pastor, também foi castigado por Deus. E a pergunta repete-se: como Deus me vê? Como Deus te vê?
Às vezes nós perdemos a noção do perigo, irmãos, brincamos com Deus. Há pessoas que estão na igreja fazendo só número. E a minha preocupação, como eu falei no início, é de procurar acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Mas algumas pessoas, sabe, não estão nem aí para a hora do Brasil. A gente vê crentes, irmãos, desculpa até a expressão que eu vou usar aqui em cima. Eu vejo crentes dando palavrão onde eu trabalho. Sabe, dizem assim cristãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Não tem condições para julgar ninguém. Mas como pode uma pessoa que diz que é o Espírito de Deus falar palavrões? Como pode? E a gente vê, sabe, durante todo esse tempo, todo o tempo da minha vida, irmãos, as maravilhas que Deus fez por intermédio de Moisés. Um homem a pessoa, Deus falava face a face. O único ter um relacionamento face a face com Deus. Esse homem, Deus o chama. Você vai morrer também. Você não vai entrar assim como Arão morreu no Monte Hor. Você também, Deus me conduz até o monte. Você também morrerá, porque você também foi infiel. Um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, sabe, sendo chamado e sendo castigado. E a minha grande preocupação, o ponto central da minha mensagem hoje é fazer com que você se preocupe com isso. Que imagem você tem diante de Deus? Que imagem eu tenho diante de Deus? Eu tenho me preocupado em agradar a Deus, em cumprir aquilo que Deus tem me falado para fazer? Eu tenho procurado ser sincero, fiel. Eu tenho procurado, sabe, uma vida de santidade, de consagração, sabe, de leitura da palavra, de oração. Você tem orado pelo seu irmão, pelo seu pastor, pela sua igreja. Você tem tido um relacionamento estreito com Deus. A minha grande preocupação é essa, sabe, diminuir erros dos quais a gente depois não venha se lamentar. Eu fico pensando em Moisés, contemplando a terra prometida. Contemplando a terra prometida. Louco para entrar, louco para pisar, para adentrar aquela terra. E Deus falou assim: você não vai. Lá no versículo, no capítulo 1, se não me engano, no capítulo versículo 37, Moisés chega a se referir ao povo: por causa de vocês, eu também serei punido, eu também vou ser punido. Por causa de vocês, Deus castiga e repreende. Qual a avaliação que você faz de si mesmo? Feche as brechas. Feche as brechas. Procure acertar cada vez mais. Procure errar cada vez menos. Feche as brechas. Quando Deus te chama e fala assim: sabe, você não vai entrar na terra prometida. Além de ser um ato punitivo, é um ato que deixa para nós também um exemplo do quanto nós devemos estar atentos, sabe, sobre os nossos erros e acertos, principalmente sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados, como nós agredimos, como nós somos infiéis também a Deus. Por isso a graça de Deus todos os dias recai sobre nós. Somente pela graça. Somente hoje eu falei com a minha irmã quando eu cheguei. Como é que você está, irmão? Só a graça, só o sangue de Jesus. Aquele mesmo homem que foi lá crucificado lá, eu e você estávamos lá representados pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelos nossos erros. Nós também estávamos lá falando: crucificam, crucificam, crucificam. E a quem devo soltar? Solta Barrabás, homicida e ladrão. Sentenciamos o Cordeiro perfeito de Deus à morte, à crucificação e morte. Você e eu estávamos lá, representados pelos nossos delitos e pecados. Da mesma forma, o relacionamento que Moisés tinha com Deus não o isentou, não
Preste bem atenção, irmão. Mesmo com o relacionamento que Moisés tinha com Deus, não o isentou dos atos punitivos de Deus. Mas, Luiz, hoje a gente vive sob a graça de Deus. Sabe qual é o problema, irmão? A gente não pode deixar essa graça nos levar à desgraça. Por isso você tem que fechar as brechas. Por isso você tem que procurar errar cada vez menos. Você sabe e eu sei onde nós estamos errando. Você sabe. Até aquelas coisas que, sabe, de repente você já esqueceu. Até aquelas coisas que você pensou. Está tudo registrado. Dobre seus joelhos no seu quarto. Faça o seu quarto aquele quarto de oração. Faça do seu quarto o seu quarto de oração. Sabe? Escreva lá por quem você está orando, por quem você quer orar, o que você quer solucionar, sabe? Quem você quer salvar, quem está distante de Deus. Escreva, sabe? Numere, relacione, sabe? Liste lá um por um. Faça do seu quarto um quarto de oração. E principalmente aonde você está errando, você precisa acertar. Eu erro nisso, Senhor. 2, nisso também. 3, nisso também. 4, também. Ore especificamente, o Senhor me dá forças para acertar. Não me deixe errar, não me deixe cair em tentação, meu Deus. Porque todos os dias somos levados ao matador. Temos que crucificar, temos que matar a nossa carne. Isso não é diferente comigo, nem com você, nem com o pastor, nem com a esposa do pastor, nem com os filhos do pastor, com ninguém. Moisés não entrou na terra prometida, pois puniam a Moisés assim como Arão, chamados de infiéis na ocasião às margens das águas de Meribe. Só Caleb, Josué e as crianças vão entrar, Moisés. Moisés fala no capítulo 1, versículo 37, por causa de vocês, o Senhor veio contra mim. O povo ficou com medo. Deus disse para não guiar. Mesmo assim, quando Deus fala para o povo, olha, o povo não vai entrar, nem você, nem o povo. Aí o povo se oferece para lutar, sabe, para adentrar a terra, porque já tinham ficado com medo. Só Caleb, olha, que nada, a terra é boa, vamos entrar porque Deus nos deu. Aí o povo vê, sabe, é sempre assim, depois que a gente vê as besteiras que nós fazemos, os nossos erros bobos, tolos, aí o povo percebe a besteira, a bobagem que fez. Não, nós vamos entrar na terra e vamos conquistar, nós vamos guerrear contra os amorreus. Deus fala, não entrem, porque eles vão ser esmagados. Mesmo assim eles foram, e assim foram esmagados. Mesmo assim foram derrotados, foram esmagados. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Dizimar, ir ao culto, cantar, pregar, nada disso impressiona o coração de Deus. O que impressiona o coração de Deus é um coração obediente, contrito, arrependido, que chora aos seus pés, que não esconde os seus pecados, como vimos semana passada. Isso sim impressiona o coração de Deus. Isso é o que impressiona o coração de Deus. Nós possamos, irmãos, a cada dia das nossas vidas, sabe, quando nós acordamos, falar assim para Deus, orar assim para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Como eu sou frágil, como eu sou fraco. Paulo fala, aquilo que quero, não consigo fazer e faço exatamente o que não quero. Há uma terrível batalha dentro de mim, da qual não consigo me livrar, mas continuo na luta. Quando você e eu acordarmos, e nós possamos pela manhã, o primeiro ato, a pôr os pés, abrir os olhos e pôr os pés no chão, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, como eu sou falho, da mesma forma que Moisés também era um homem tremendo, um homem que falava com Deus face a face, mas manifestou suas fraquezas como eu e você. Deus fala para ele, fala a rocha, ele vai e toca 2 vezes.
Desobediência. Desobediência. Depois a arrogância. Se esse povo não mata esse povo, se eu matar esse povo, tira meu nome do livro da vida. Moisés, por um momento, esqueceu que aquele povo não era dele, era do Senhor. Mesmo com todo o grau de intimidade, como nós já falamos no início, como Deus fala para Moisés, o teu povo. Enfim, que nós possamos acordar pela manhã e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha caminhada, para que eu possa cada vez mais acertar, cada vez menos errar, fazer a tua vontade, ser obediente, ser perfeito, da mesma forma como o Senhor chamou Abraão. Que eu possa consagrar minha vida no trabalho, que eu possa gastar, esse é o termo que eu vou usar, gastar a minha vida no trabalho. Eu passo todos os dias, à noite, debaixo do viaduto de Madureira. Pastor, nós conversamos sobre o pastor perguntou sobre os meus sonhos, né? Eu falei, pastor, alguns. Irmãos, eu vejo ali todos os dias, principalmente nessas noites, gente debaixo do viaduto, submundo, sabe? Talvez esperando um de nós, talvez esperando a Igreja Batista em Cavalcante chegar lá com uma comida quentinha, um cobertor, uma palavra amiga, alguém que não tenha nojo do cheiro deles, alguém que possa pôr a mão no ombro deles, sabe, conversar com eles, ouvir. Isso me traz constrangimento, me envergonha, irmãos. E isso é o que eu quero passar também para a igreja, que a gente se sinta incomodado com essa situação. Como Deus usou Moisés. Moisés não parava. A Bíblia diz aqui no texto que Deus conservou a sua visão e o seu vigor, mesmo com 120 anos. Mesmo com 120 anos, e a gente fica preocupado porque a gente está cansado. Olha, eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho igreja domingo. Sabe, irmãos, a gente, como eu disse no início, estarmos aqui na igreja cantando, pregando, louvando, isso não impressiona o coração de Deus. Só vai impressionar o coração de Deus quando eu abro mão de mim mesmo, quando eu abro mão das minhas vontades e me preocupo com quem está debaixo do viaduto. Até quando a gente vai continuar nos mesmos erros? Até quando a gente vai continuar nos mesmos erros? Vamos acertar mais. Vamos falar mais de Jesus. Tenha oportunidade, fale de Jesus. Seu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja, na sua vizinhança, fale de Jesus. Moisés em todo o tempo foi fiel a Deus. Em todo o tempo foi fiel a Deus. Que nós também possamos ser fiéis a Deus. Fechar as brechas. Acertar, consagrar as nossas vidas. Uma igreja viva, uma igreja avivada, com os pés na estrada, disposta a alcançar as vidas que estão debaixo do viaduto. Eu vejo lá gente de carro bonito, bem vestida, preocupada com aquela gente, preocupada com aquela escória da sociedade. Ninguém dá um centavo por eles, assim como dava comigo e por você. Aquela gente fétida, aquela gente que não tem objetivo mais, que não tem esperança, só está esperando a morte. E eu fico me pensando, Senhor, o que eu tenho feito por esse tipo de gente? O que eu posso fazer? Senhor, me ensina. Diz uma canção que o Luiz Carvalho cantava: ensina-me. Ensina-me, Senhor, me ensina a alcançar essa gente, me ensina a alcançar esse povo. Essa é a razão de existir um povo, do teu povo, do teu povo. Quando Neemias foi reconstruir a cidade de Jerusalém,
Era preciso reparar as brechas. Era preciso reedificar os muros. Os muros representam segurança e limites. Segurança e limites. O muro delimitava ali a sua área de atuação, também te dava segurança. A igreja de Jesus precisa reparar as brechas, precisa diminuir os erros cada vez mais, se preocupar com o que Deus pensa de nós. A Igreja Batista em Cavalcante precisa parar e pensar: qual é o julgamento que Deus tem de mim? Como Deus me vê? Aí eu já estou falando coletivamente. Qual é o juízo? Como Deus tem visto a Igreja Batista em Cavalcante? Como Deus tem visto a Igreja Batista em Cavalcante? Parem para pensar nisso, irmãos. Paremos para pensar nisso. Alguma coisa tem que ser feita para essa gente que está na rua. Alguma coisa tem que ser feita para essa gente que está debaixo do viaduto. Alguma coisa tem que ser feita por gente que está nos hospitais e está no terminal. Alguma coisa tem que ser feita por gente que está nos presídios. Alguma coisa tem que ser feita por aqueles vizinhos meus, sabe, que ainda não aceitaram Jesus. Alguma coisa tem que ser feita pelos nossos filhos que não se convertem a Jesus. Alguma coisa tem que ser feita, eu tenho que fechar as brechas. Como é que eu vou fechando as brechas? Como é que eu vou atuando nisso? Sabe, vai para o seu quarto de oração, enumere, como eu já falei, enumere tudo aquilo que você precisa melhorar, tudo aquilo que você está errando, que você precisa acertar. Mesmo um grande homem como Moisés, que conversava com Deus face a face, colheu consequências da sua momentânea arrogância, da sua momentânea infidelidade e de outras coisas. Mesmo um homem como Moisés, eu fico preocupado. Se Moisés passou por isso, pelo que eu passaria? Eu não estou falando essas coisas para amedrontar. Não é para amedrontar. É para provocar em nós uma introspectiva sobre as margens de acertos e erros da visão que Deus tem de mim. Eu tenho que me preocupar com isso. Sabe, um crente que não tem preocupação em agradar ao seu Senhor, que professa o nome de Jesus Cristo, mas não tem a preocupação de agradar ao seu Senhor, de impressionar o coração de Deus, não com pregação, não com canto, nada disso, mas através das obras. As obras não salvam, mas elas são uma evidência da tua salvação. E a fé sem obra é morta. Elas evidenciam, elas não provam. Prova é uma coisa, evidência é outra. Elas evidenciam a sua salvação. Se eu não me preocupo com o meu irmão, com alguém próximo que está ainda sem Jesus, sem salvação, com aquela gente debaixo do viaduto, algo está errado. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar falando no nosso coração, que a gente possa ir para casa, que a gente possa durante a semana acordar, sabe, fazer uma introspectiva, submetermos a um raio-x. Senhor, sonda, como diz o Salmo 139, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Deus possa continuar abençoando nosso irmão José Luiz. Eu estava ali lendo esse texto
tem duas coisas que me chamam a atenção. Às vezes, por causa de nós não nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo, nós acabamos perdendo, né, a nossa bênção. Mas é interessante que Moisés, nesse texto e nenhum outro, vai ver, nós não vamos perceber Moisés reclamando. Porque Moisés, nós podemos afirmar, Moisés era amigo de Deus. Ele poderia muito bem questionar: poxa, Senhor, só por causa disso o Senhor não está levando em conta o restante que eu fiz? Lógico que nós entendemos que tudo tem um propósito. Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas. Mas Moisés, ele poderia muito bem questionar. Mas Moisés, ele recebeu aquela palavra e ele não questionou. Moisés não entrou na terra prometida física, mas a espiritual, com certeza. Eu fiquei ali imaginando, né? Deus mostrou a terra prometida. Na minha cabeça eu fiquei imaginando Deus também, né? Você não vai entrar aqui, mas o teu lugar nessa terra está garantido aqui, a vida eterna. Aqui você vai entrar. Aqui tem um lugar preparado para você. Eu tenho certeza no meu coração que Deus fez isso. E que nós possamos realmente buscar responder essa pergunta que o nosso irmão José Luiz fez: como Deus tem nos visto? É algo importante para nós pensarmos. Eu fiquei ali pensando nisso. Muitas vezes nós não damos importância. Nós estamos já acostumados. Deus é Deus, Deus sabe como eu sou mesmo, e nós não nos importamos com isso. Mas é muito importante nós pensarmos como Deus tem olhado para nós, como Deus tem nos visto. Será que nós temos sido obedientes à voz de Deus? Quantas bênçãos nós temos perdido porque nós não temos sido obedientes ao Senhor? Então é bom nós fazermos essa reflexão. Vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto nessa manhã. Logo mais à noite, se Deus assim permitir, nós vamos estar falando sobre o arrependimento verdadeiro, baseado lá em Joel, capítulo 2, verso 12 a 14. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento que agrada a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi lida, ó Pai, e explanada aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui pensando como o Senhor tem nos avaliado, como o Senhor tem nos visto. Será que nós temos sido, Deus, homens e mulheres que têm agradado ao Senhor? Será que as nossas vidas têm sido vidas de obediência ao Senhor? Ou será que nós temos errado para com o Senhor? Será que nós temos deixado, Pai, de receber as bênçãos por causa dos nossos erros? Ó Deus, tem misericórdia de nós, que nós possamos ser homens e mulheres tementes e obedientes ao Senhor. Mais uma vez também quero agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, o nosso irmão José Luiz. Continue, ó Pai, usando o teu servo. Continue, ó Pai, dando sabedoria dos altos céus para o teu servo, Pai, para que ele possa, Deus, cada vez mais ser usado pelo Senhor, ó Deus, e assim dessa forma, Pai, ó Deus, transmitir, ó Deus, a tua palavra, ó Pai, para a tua igreja, ó Pai. Agora, Pai, nos leve em paz para os nossos lares, amparados e protegidos pelo Senhor. Sendo da tua vontade, ó Pai, possamos voltar logo mais à noite e assim, ó Deus, continuar a nossa adoração ao Senhor, Pai. Tudo isso eu venho te pedir e já te agradecer no nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada família aqui representada e com o teu povo,
espalhados sobre a face da terra. Não somente hoje, Pai, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Com oração silenciosa, estamos assim terminando o nosso culto.